Com muita honra e gratidão, iniciamos mais um episódio do Pode Ajudar, o seu podcast solidário transmitido aqui pela SMK Studio e tal, com apoio da sede da Sicredi, Cooperativa de Crédito de Nova Petrópolis, a pioneira, também pela Garbo Decor e Imóveis Heiheimer. Essa edição tem na mesa conosco o Lar de Idosos Sono Tranquilo. Quanta coisa boa a gente vai conversar hoje. Eu quero você juntinho conosco, conhecendo essa entidade, dando voz a essa empresa social que faz muita diferença aqui no Vale dos Sinos e vai fazer diferença também na sua empresa, na sua vida. Venha conosco, participe, compartilhe pelos canais do YouTube e também para toda a nossa região do Vale dos Sinos, aqui transmitido pelo YouTube. Prazer estar aqui com vocês nessa mesa. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom dia e boa tarde, porque a gente não sabe a hora em que o streaming vai estar na casa das pessoas. Isso. Quero começar já pedindo para vocês se apresentarem, para que a nossa audiência já entenda com quem que nós estamos conversando. Bom, eu sou o Jair, sou sócio administrativo do Lar, né? Então, Helena. Eu sou a Helena, faço parte desse lar há muitos anos e o meu objetivo é cuidar dos idosos. Eu deixo a burocracia para ele, que é a parte mais chata, né? E eu adoro mesmo cuidar deles lá. Já que tu falaste há muito tempo, muitos anos dentro do lar, já quero começar perguntando quanto tempo tem o lar, só para as pessoas entenderem a história agora. Esse lar existe, claro, veio mudando de nome, né? Mas desde 97 eu trabalho lá. Olha, nós temos aí 10, 20, 30, quase 40 anos de atuação. Sim. O lar já existia, né? Então, ela foi trabalhar lá por relações ali, que ela foi morar ali no lar, ali perto do lar, né? Na mesma rua. Então, aí deu a ocasião lá que precisava de uma pessoa para cozinhar. E ela era uma ótima cozinheira. De mão cheia. E aí, então, foi convidada para trabalhar lá. Só que, no período que ela chegou, o lar era bem precário. Então, o atendimento lá era bem prejudiciado, assim, né? Havia muitas dificuldades lá, eram poucas pessoas, também era pequeno. Mas, assim, a gente via muita tristeza, sabe? Porque naquela época os lares eram, assim, vamos dizer, quase com os depósitos, né? Entendo. Não vou dizer que são todos, não. Sim. Mas assim, Mas eu vi, assim, que dava para fazer melhor. Dava para atender as pessoas melhor, da forma que mereciam. Claro que não tudo como deveria ser, mas atender da melhor maneira possível. Com uma boa alimentação, uma boa higiene e com carinho, principalmente carinho. E você, Jair, está quanto tempo lá dentro? 10 anos depois eu cheguei lá para trabalhar também. Para trabalhar, muito bem. O lar, ele acolhe quantos idosos hoje? Hoje nós estamos com 40 idosos, né? Em regime integral? Sim. E a equipe? A equipe, nós temos 22 funcionários. Ou seja, quase metade do volume de pacientes idosos. Assim. Como é que é o termo que vocês usam? Pacientes? Família? Qual é o termo correto para... O correto é pacientes. É paciente? Sim, eles são nossos pacientes, né? Então, eles estão lá para nós cuidar da saúde, né? Cuidar da alimentação, do bem-estar. Então, eles são nossos pacientes. Eles são os pacientes. E como é que eles chegam lá? Eles chegam através de familiares, né? E também, agora, há alguns anos atrás, a gente formou uma parceria com a prefeitura. Então, também eles vêm acolhidos através da promotoria e da SAS, que é a Secretaria de Assistência Social daqui do município, né? A família chega a ter alguma participação financeira no... Sim. Sim. Cada um lá contribui uma quantia, de 1 salário a 2, porque é disso que nós dependemos também para manter nossas obrigações, né? Porque nós pagamos aluguel lá. Tem todo aluguel, água, luz, telefone, gás, alimentação.
principalmente alimentação, que vai, né, diariamente. Então, é um gasto constante. Muita medicação que o lar, adquire para não deixar faltar. Entendeu? Isso quer dizer, de 1 a 2 salários mínimos para uma estrutura que requer tanto. A gente está falando de uma estrutura não só de quadro funcional, mas uma série de infra mesmo que demanda. Sim. Imagino que seja até bastante... é pouco, né? Parado para pensar na realidade hoje em dia. Inclusive de outros lares privados, enfim. Sim. O gasto, assim... Outra coisa também que nós temos um custo bem alto é com funcionários, né? Sim. Porque lá é feito tudo. É lavada roupa, eles têm cama, mesa e banhos, tem tudo. Eles têm serviço de enfermagem, tem médico, tem nutricionista, enfermeira padrão... Diariamente eles têm tudo. Então, isso é um custo alto para o lar. E nós, o nosso padrão, o que a gente recebe não passa disso ali, de 1 a 2 salários mínimos. A não ser judicial, que eu nem sei, nem estou por dentro do que ganho, mas o que a gente recebe lá das famílias é isso. Tá. Eu quero já entrar nessa questão da qualidade de vida, realmente, desses idosos, porque eu acho que é uma preocupação hoje da comunidade que se importa com os pacientes, enfim, da terceira idade. Mas antes disso, esse convênio com a prefeitura, esse repasse, ele ajuda de alguma forma? São pacientes privados e vindos da prefeitura também? Como é que funciona? Porque você tem esse aporte da família. Sim. E o aporte da prefeitura é complementar? Falta? Como é que funciona? Não, a prefeitura são pacientes que são judicializados. Então, esses pacientes a família não se envolve com nada. Ela ganha o direito... Isso, então o município custeia a estadia deles dentro do lar. Entendi. Aí familiar, aí é os particulares que a gente diz que aí sim que de torno de 1 a 2 salários. Legal. E também, quando vem da prefeitura, o próprio idoso, que ele tá, vamos supor, no estado de vulnerabilidade, enfim, ele também tem um direito a algum recurso da instituição federal, alguma coisa nesse sentido que ajuda ou não, que seria uma aposentadoria? Normalmente quando chega para nós lá, eles já têm isso, porque o familiar já organizou. É o LOAS ou é a aposentadoria, né? Normal, assim. Então, isso já vem organizado pela família, assim. Mas esse benefício não fica com nós, porque como eles têm o cartão, então esse cartão é da família. Né? Entendi. Então, ela que administra. Ela que administra. Vocês não são tutores de nenhum idoso? Tem. Tem? Em alguns casos que vem da prefeitura, sim. Não só como veio da prefeitura e outros que não tem família, né? Que não tem família. E chega a ter algum caso que o paciente não tem identidade ou situação parecida com essa? Sim. Tem? Sim. Aí vocês têm que fazer todo o trâmite. Fazer tudo, daí fica tudo na nossa responsabilidade, né? Geralmente é um idoso que vem da rua? Tem idosos que vêm da rua, né? Mas também tem idosos que vêm com a família e depois a família... Abandona. Né? Por situações N, né? Então, cada um tem seu motivo. Mas a gente já teve histórias ali bem... tocante, assim, tristes, né? Então... Como quebrar, na visão de vocês, essa questão que você trouxeste lá no começo, que a gente começou, né, a falar sobre não ser um depositório, enfim, né? Porque eu acho que a sociedade que se importa hoje com as pessoas, com a dignidade humana, ela se preocupa muito com isso, de fato. Agora, se a gente percebe essa realidade que a gente está conversando aqui agora... Como é que a gente faz para quebrar isso? Como é que a gente faz para ter um lar onde o idoso é muito bem cuidado, onde há uma qualidade de vida, ainda com uma diversidade de situações que envolvem doenças, às vezes? Como é que a gente faz para quebrar isso? Ou como é que vocês tentam fazer isso lá dentro do lar? Bom, eu acho assim, para ser um lar de idosos, tem muitas vezes até somos criticados lá, porque o nosso lar é aberto para visita. Chega a hora que quer, entra, visita. Então, isso é um diferencial bem grande. Porque aonde tem o horário, uns tratam de que é bagunça, mas eu acho assim, a gente não pode ter nada para esconder.
porque até uma crítica é bem-vinda se a pessoa entra lá. Então, isso acolhe bem também a família, termina vindo mais para junto, né? Porque é aberto, ela também é acolhida, ela também é oferecido um cafezinho, ela também é oferecido um prato de comida, se está ali visitando a mãe, ou o pai, ou o tio, ou o avô, né? E isso faz uma diferença muito grande, é nosso jeito de trabalhar. É como a gente sempre diz, né? Se o teu familiar está lá, é casa dele agora. Então, tu pode ir lá visitar teu familiar como uma casa outra normal. Se tu chegar lá de manhã, suponhamos, 10h30, chega às 11 horas, é a hora do almoço. Nós não vamos servir a comida para os idosos e deixar o familiar do lado. Não tem como. Então, vamos oferecer a comida também. E a comida que é dada para os idosos foi oferecida para os familiares. Nós comemos. Então, é uma comida sempre boa, nutritiva e de sabor caseiro, sabe? Não tem essas... a gente não lida assim com... ele só pode comer sopinha porque está doente, ele só pode comer verdura porque é diabético ou alguma coisa assim parecida. Não, a alimentação, nós sabemos como cuidar deles. Eles já estão, né, no fim da vida. Então, agora é o momento deles poder comer. Então, eles comem de tudo que for bom e melhor, e depois a gente cuida, dá uma medicaçãozinha maior para diabetes, aplica uma insulina a mais, ou se não cuida ali da hipertensão dele. Então, nós sabemos como cuidar deles, por isso que nós estamos ali. Não vamos privar eles de comer uma carne com molho, um aipim, né? Porque nossos idosos lá, assim, eles são tudo de família, vamos dizer assim, classe média baixa, né? Para pobre mesmo, né? Então, não tem como a gente não acolher, mimar um pouquinho. Não tem, dar carinho, dar atenção. Eles precisam e eles passam assim a gostar da gente. Muitas vezes eles, a primeiro momento, porque querem ir para casa. Depois, se um filho, uma filha leva, eles mal estão em casa, eles querem voltar, eu quero ir para casa. Quero ir para minha casa. Sim, até porque ele tem uma sociabilidade, tem esse cuidado, porque querendo ou não, a família não tem como dar toda a assistência multidisciplinar que vocês, em princípio, têm. E isso é muito simples de ser feito, é só tratar bem. E para quebrar esse paradigma de depósito de idosos, isso vai muito também do controle dos familiares. É por isso que nós exigimos que eles estejam sempre presentes, para que eles acompanhem tudo que está acontecendo com o familiar deles. Porque se vai de 15 em 15 dias, uma vez por mês, aí chega lá, teu pai não está bem hoje, tua mãe está gripada. Mas o que aconteceu? Aí nós temos que falar todo o histórico. Mas não, se tu está ali no dia a dia, está acompanhando, tua mãe hoje está gripada, eu sei, ontem eu vi que ela não estava muito bem mesmo. Então fizemos isso. Não, mesmo. Então aí a gente já pede para, se tiver que comprar uma medicação de complemento, alguma coisa assim, um xaropezinho. Então eles já estão ali juntos, já. Então isso sim, não é depósito. Mas aquela casa que tu só vai com hora marcada, e quando tu chega, o teu idoso chega lá para ti, tu fica naquela salinha e vê ele, depois tu não vê mais, aí é preocupante. Então quem faz a casa é os familiares. Claro, nós temos a nossa parte de abrir a casa, de ter o nosso trabalho bem claro, sem esconder para ninguém, mas eu acho que os familiares têm que exigir isso, não só de nós, mas de todos os lares. Como é que é a relação da casa com os médicos desses pacientes, de fato, os médicos externos? Daqui a pouco eles já vêm com alguma receita de algum geriatra, ou eles daqui a pouco tem uns clínicos especialistas, né, especializados, tipo cardio, enfim. Como é que funciona essa relação? Ou a equipe toda médica é do lar? Como é que é essa relação, esse dia a dia? Nós temos o nosso médico. Tá? O nosso médico da casa, ele é clínico geral e cardiologista. Então, ele atende uma vez por mês, ele vem, faz a avaliação física e de estudos, junto com o pessoal, com a equipe de enfermagem, e ali ele pede exames, se necessário for, né?
Caso contrário, especialistas, né, ele encaminha. E aí, normalmente, a família está junto, está presente, sabe o que está acontecendo, leva o idoso para consulta fora. E o que o especialista chegar e disser que tem que ser feito, o nosso médico acata, também assina embaixo, e a equipe começa a atuar ali daquela forma. Uma equipe multidisciplinar, então, assim, que existe tanto externa quanto interna nessa acolhida, Exatamente. nessa assistência. Hoje foi uma manhã que o nosso médico passou a manhã inteira lá, no lar, atendendo eles. E assim, ele é além de médico, ele é um ser humano formidável. Ele dá uma atenção toda especial para os idosos. Já está Ele com escuta, nós já há muitos ele ouve anos. o que eles querem falar, Muitos anos. entendeu? Então, ele é bem coerente, bem tranquilo também, muito bom. Ele nunca deu para dizer assim, hoje o Dr. Ricardo chegou desse jeito ou desse. Ele é sempre a mesma coisa. Então, comprometido com a causa, com os pacientes. Muito bom Sim. para nós, para o lar e para os idosos também. Faz uma grande diferença. E além dele prestar o trabalho como da equipe médica nossa ali, ele também faz o nosso PMSO, o nosso PPC, PRA, então é ele que cuida também a parte dos protocolos de saúde de todos os colaboradores também. Os colaboradores que é necessário. Bom, a partir de que idade, mais ou menos, vocês acolhem os idosos? Acima de 60. Já? Tão cedo? Mas esse é o protocolo, né? Então, são normas, né? Então, o idoso, né, como diz a lei, só se torna idoso a partir de 60. Então, nós temos lá vários idosos com mais de 90 anos. Tem um com 98 anos. 97 anos, 96 anos. Então, nós temos, assim, uma porção de idosos acima dos 90. E também temos de 60 a 70. De 80, então, 80 a 90. É a maioria. Os de 60, eles chegam, nessa condição que a gente já falou, né? São múltiplas possibilidades de condição que os levam até lá. As patologias, né? Que são as doenças, aí são várias. Né? Esses mais novos, assim, é sempre quando sofre um AVC, fica com sequelas e coisas, e que a família não consegue cuidar. Aí é mais assistência isso. toda... profissional que envolve. Isso. Da história, vocês tem algum que na cabeça de vocês vem que está há muito tempo na casa, no lar? Já veio, dos dois veio só um, né? Bom, tem assim, nós temos um Gustavo. lá, um rapaz, que quando eu fui lá em 97, ele já estava lá. Ele já é mais antigo que nós dois. E hoje ele mora lá, ele está com 64 ou 65 anos por aí. Nossa, mas então ele foi muito... Gustavo. Ele viveu a vida dele lá. Sim, foi muito novo. Mas ele não larga, Deus, a casa é a casa dele. Mesmo. Então ele não sai, ele vem ver se a gente vem na porta. Ele quase ajuda junto, ele tá na equipe junto. Assim, ele vem ver se nós precisamos tomar uma água para nós ir jantar, para nós ir tomar um café. Ele cuida de vocês. Ele cuida de nós. Porque ele tem esquizofrenia. E ele é tranquilo. Ele só precisa medicação e o banho. Para ter ideia que ele não toma banho sozinho. Porque se deixar ele tomar banho sozinho, ele abre o chuveiro lá e fica parado cá. Então, tem as cuidadoras, dão banho nele. Ele é tranquilíssimo. Ele nunca teve... respeitador. Ele nunca teve atividade fora do lar, assim, ele sempre... Não, ele tem muita lembrança de quando era criança. De que vivia com o pai dele. Então, o pai dele era militar, eles eram bem de vida. Ele lembra muito da mãe dele, que faleceu lá no lar. Olha... já bem idosa. Tu vê só, a mãe dele foi e ele foi pela mãe? Foi ele pro lar, tanto que quando eu cheguei lá a trabalhar, ele já estava no lar. E daí depois, logo veio a mãe dele. A mãe dele viveu alguns anos lá no lar, mas ela já era idosa e debilitada, né? E daí ela veio a falecer. Né? Não aguentou muito ele tempo. tá lá. Como é que tu falou em falecer, né? Eu tenho que perguntar só pra gente mudar, né? Mas faz parte. Como é que é
a situação da perda de um idoso dentro do lar, assim? Olha, assim, pra gente é muito... por mais que a gente já está há tantos anos, mas é chocante a perda. E nós temos vó lá, que estão 15 anos, vozinha, que a gente, quando a gente olha para eles, assim, barbaridade, tá? É bem complicado, porque eles são como se fosse a família da gente. Sim, e eles também nos têm como a família deles. Claro. Né? E a relação entre eles, como é que se dá? Entre eles, assim, existe uma amizade? Sim, eles se tornam uma família. Uhum. Porque nós temos uma rotina, né? Tá, vamos falar da rotina, curioso. Eles têm uma rotina. De manhã acordo, banho. Depois do banho, café. Depois do café, ficam no salão, no pátio. Depois vem o almoço. Depois do almoço, vão tirar aquela sonequinha, né? Uns dormem, outros ficam olhando televisão, outros ficam sentados, outros ficam caminhando, mas é isso. Depois do almoço, todo mundo momento de relaxamento. Sossega. Depois, aí vem o cafezinho da tarde, ali pelas umas 2h30, 3 horas. Aí eles tomam café. Aí depois daí já começa os ânimos se animar de novo, né? E aí às 17 horas vem a janta. Aí depois, ali pelas umas 8h30, 9 horas, tem mais um lanchinho para aqueles que estão acordados. Mas, o que acontece? Chega lá, muitos idosos chegam assim, não, eu não vou estar tomando banho todo dia, ainda mais de manhã, deixa eu dormir. Um começa a cobrar do outro, ela não tomou banho, ela não tomou banho. E aí quando vê, eles entram. Numa rotina, claro. Feito malado, assim. Exatamente. Eles entram naquela rotina ali. Que bárbaro. E eles fazem, assim, as atividades deles. Bom, ver TV, dormir. Mas eles chegam a fazer leitura? Eles chegam a praticar algum esporte? Assim, olha, a questão da leitura a gente já tentou. Mas eles não... não aderem. Não, eles não se atentam a ficar olhando. As pessoas já tentaram várias coisas. Uma vez levaram, na época do DVD, para botar filme para eles. Levaram vários. Ninguém se interessou. Porque sabe o que eles querem? A TV ligada na Globo, assistir Ana Maria Braga, assistir Jornal do Almoço, a Sessão da Tarde, aquela rotina básica. Né? É o então, básico. Eles são... Já tivemos gente lá fazendo aqueles biscuits, aquelas coisas. Sim, uma atividade... Eles começam uma coisa com 5, 6, terminam com um acompanhando. Porque, infelizmente, assim, eles são, a maior parte são gente da colônia. Que se criaram na colônia, trabalharam, as mulheres cuidavam a casa, cuidavam a horta, cuidavam isso, os homens cuidavam, né, na roça, a maioria. Hoje já temos alguns mais de bairro, de coisa, mas a maior parte era isso. Então eles não se adaptam a isso. O que eles gostam muito? E a casa é aberta para quem quiser fazer um bailinho. Aí tu pega eles. Mas assim, mesmo. Ressalvamos. Um bailinho que tenha música ao vivo. Nossa, não é qualquer bailinho. Não basta ser um bailinho. Não basta botar ali um play. Não. Que tenha lá a gaita, mas violão, também pandeiro, sei lá, tudo que tiver direito para tocar, e aquelas músicas do tempo deles. Eu nem lembro o nome assim. Não, te falar nome não, mas é de bandinha. Sim. Isso aí. Coisa assim, vai lá alguém que toca Beijinho Doce. Pronto, eu se der todos. E para dançar é 50? É 50 meninas e 50 meninos? Como é que eles se organizam? Não, a maioria é mulher. Agora, se tu levar uma caixa de som, levar um pendrive, botar lá música, eles não vão nem olhar, nem escutar. Já foi tentado. A maioria não consegue dançar. Mas eles ficam sentados batendo palma, eles se animam com a situação. Eles se chacoalham, então... E aqueles que conseguem dançar, eles pegam os funcionários, pegam os parceiros, sabe? Eu adoro. Fazem a festa. Fazem a festa. São quantos homens, mais ou menos? Agora eu fiquei curiosa. Estamos com uns 17 homens. Nossa, é desproporcional. Homem, 17. Nós temos 8, isso aí. E o resto mulher. E o resto é mulher. 23 mulheres. Já tivemos mais homens, menos...
Hoje é isso. Por aí. Hoje não é tanta proporção assim. Tá, Nós temos uma senhora lá, a dona Yara, ela tem 92 anos. E ela eu acredito que ela dança uma tarde inteira, se puder. Ela bota todo mundo a sentar dançando. Não. Daí eu digo, dona Yara, achou alguém? Que esses homens aí estão tudo velhos. Ela tem 92 anos. Esses homens precisa de ver. E ela perdeu, ela tinha mais parceiros. Mas aí as parceiras dela agora meio que ficaram mais fragizinhos, agora não conseguem acompanhar tanto. Então. Agora, nós em dezembro, nós fizemos que o lar promove uma festa para reunir as famílias, né, com os idosos que nós tratamos que é a festa de Natal deles. Né? Para celebrar, né? E daí eu já chamei todos os músicos, eu acho que tudo quase 90 ou mais de 90. Os músicos também. Que sabem das antigas. Eu tenho que contato. Sabem bem das antigas. Daí eles vão lá tocar. Daí o senhor me disse, ai, dona Helena, nós estamos parando já, porque estou com problema. Mas eu vou lá. Dia 14 eu vou lá tocar para vocês. Dia 14, que demais. Nós estamos quase perdendo a nossa bandinha. Ai, quase, meu Deus. Ó, já fica aí. Qualquer dia a banda tá toda lá hospedada com nós. Já fica aí, por favor, aberto então para quem quiser se voluntariar em tocar a bandinha lá. Perdendo, né, no caminho. E o público não é pequeno, 40 pessoas para mais, né? Fora os funcionários, vamos chegar a 60 aí, mais ou menos. Mas eu vou dizer assim, é muito bom trabalhar com idosos. Mas os familiares, você vai longe, vai muito 150 complicado. Não, olha. É muito complicado também cuidar do idoso, né? Quando a doença, às vezes o Alzheimer, o Parkinson demais, e tudo requer muita atenção, muito zelo, muito carinho. Mas que é bom, muito bom. É bom porque vocês sentem no olhar deles esse sentimento de gratidão, de pertencimento. Eu sempre digo, admiro muito quem trabalha com criança, com creche, mas eu não teria pique para trabalhar. Não que eu não gosto, eu adoro criança, mas assim, idoso eu adoro. Que fantástico. É que eu acho que cada um tem sua aptidão, né? Assim como tem os lares para criança, tem os lares para idosos, né? E para jovens também, né? Sim, tem. Então, tem para todos os gostos, todos os públicos, todas as necessidades e demandas. Melhor. Qual foi a última vez que teve bailinho lá? Agora vai ter dia 17, mas qual foi a última vez que teve? A última vez foi no Natal. Não. Foi no Natal passado. Olha! O último bailinho foi no Natal passado. Não foi o último bailinho que teve, tu não participou, foi em sábado de manhã, tava lindo, a última lá que foram os parceiros voluntários, foi aquele que toca o teclado, levou, tava muito lindo. Foi o ano passado. Só que com a enchente, eles estavam recém se recuperando da pandemia, que a pandemia dispersou muito os grupos que vão nos lugares, né? Então, daí os parceiros voluntários, o último sábado de cada mês era deles no lar, né? Aí eles recém estavam se recuperando um pouquinho, porque um foi embora não sei para onde, o outro foi para, sabe, tudo se dispersou. E daí, com isso, eles fizeram a apresentação último sábado de abril, dia 2 de maio entrou enchente, né? Então ali terminou com a turma, mas estava muito lindo aquele sábado de manhã. Depois, conversando com a Jussara, que é da parceira, eu disse para ela, parecia assim que sabiam que era despedida. Tão bonito que foi aquele sábado. Nossa, chegaram a ser afetados de alguma forma pela enchente? Coisa que marca. Total. Entrou, não total até o teto, né? Mas entrou 2,10 metros. Como é que foi esse desespero, né, interno, assim? Como é que vocês... Quando nós percebemos que ia entrar água, nós já se mobilizamos para tirar eles e levantar os móveis. Nós nunca esperava vir dessa proporção que veio. Claro. Né? E acredito que ninguém no estado. Então, foi em torno de umas 10 horas da manhã, a gente já notou. Vai subir.
vamos achar um jeito. Daí eu corri, enquanto a Helena ficou dentro do lar, agilizando lá para levantar, para ajeitar as coisas deles, eu corri para nós achar um local seguro para colocar eles. E daí eu entrei em contato com o pessoal da igreja do Nossa Senhora das Graças, e aí a gente conseguiu o salão deles. Mas antes de eu levar eles para lá, eu tinha que ter a autorização da Vigilância Sanitária e da SAS, né, que cuidam, né, dessa parte dos idosos. Então, levei eles até o local, mostrei para eles o local onde ia ficar, tudo deu certo, tudo tranquilo. Aí fomos atrás dos parceiros, dos amigos, para levar os voos e as camas e os colchões e o que a gente pudesse carregar. E aí, então, era o quê? Era umas 1h da tarde, mais ou menos, a gente já começou a movimentação. E aí já começamos a levar eles. Foi de manhã, de tarde, ali no meio da tarde já tinha água. 4 horas já tinha água. 4 horas a gente já não conseguiu entrar mais dentro do lar. Nossa! Ainda bem que vocês foram muito ágeis. Ele foi lá para a igreja para receber, organizar lá o pavilhão, lá no salão paroquial, né? E eu fiquei lá. Tudo o que tinha dentro da casa que ficou, nós erguemos, pessoal lá, eu não, eu só estava lá no meio, né? Porque não... Você estava gerenciando. Isso. A altura, levanta aquele outro. Tudo ficou assim acima da mesa, de uma mesa. Perderam porque nós muita coisa. Bancada, fizemos, e não sobrou nada. Então aí a gente perdeu ali de cozinha, que tu pensasse... As cômodazinhas das vó, com as roupinhas, os pertences delas, nós erguemos tudo em cima de mesa. Nada. E daí ainda falamos com as, eu digo as gurias que trabalham, né? Assim que nós voltar, é só lavar e botar cada um no seu lugar. Não sobrou nada. Nem achamos, porque daí a água fazia assim. Sim. Dentro, né? Nada. O nosso freezer, que era no refeitório, foi parar na porta lá do salão. Jesus. Então, e como é que... E já recuperaram? Ou não, ainda não? A gente já se recuperou um tijão de gás bastante, que estava lá assim. na cozinha, parado dentro da sala, lá na frente. Que loucura. Um bom tanto, assim, tá? Porque o que a gente se preocupou? Que nós tínhamos que voltar. Sim, até né? hoje, depois assim, que baixou. Procuro, mas nós tínhamos aquilo ali. Nós tínhamos. Não tem nem como dizer, foi alguém pegou, nem sei. Tem. Daí a primeira coisa que eu me preocupei foi com a segurança deles, né? Claro. Então, nós primeiro vimos a elétrica, vimos a hidráulica, pintura, reforma, porque, querendo ou não, começou a bater os móveis, começou a estourar os azulejos. E aí fica aquele mofo, aquela parede que tu pinta, volta. Então, primeiro foi feito tudo isso. Olha, quem não passa não faz nem ideia. Porque ficamos 50 dias lá, limpando. 50 dias 50 dias fora de casa. Foi tudo lavado 2, 3 vezes, foi pintado, mas mesmo assim, mau cheiro, a umidade foi demais da conta. A casa ficou 20 dias com água dentro. Meu Deus. Aí começou a baixar para nós poder entrar, para nós poder ver. Quando eu olhei, me desesperei. Né? E os funcionários ficaram em desespero também. Não, e a água baixou, aí eu entrei, eu fui lá ver, digo, não, vamos embora, porque eu tenho que me preparar para voltar. Emocionalmente. A água voltou, entrou e estacionou lá, dias. Porque ela chegou a dar uma baixada, e depois voltou. Os funcionários também, todos atingidos, porque também são tudo ali da região. Ali. Também todos pra atingidos, piorar. Né? Mas muitos sem lugar para trabalhar estavam com nós lá para cuidar dos idosos, né? Porque nossos funcionários também, aqui tem menos tempo ali. Não, agora já tem mais novos, né? Mas nossos funcionários tem funcionário de 25 anos com nós. De 15 anos com nós, 8 anos com nós. Gosta da causa, veste a camisa. De verdade. Que lindo, que lindo. Então, foram mães que trabalharam ali com nós, que agora tá as filhas e agora tá vindo os netos. Fantástico.
Criaram os filhos lá dentro do lar com nós, e os filhos já estão criando os outros filhos. Já estão se acomodando lá. Então é por isso que a gente diz que é um lar. Por isso eu digo, nós somos lá muito família. É família. Uma grande família. Muito grande. Uma grande família. E aí tu disseste, tu estava dizendo que recuperou já em parte, não tudo. Porque o que a gente se preocupou? Primeiro, recuperar camas, colchões, claro, básico. Eletrodoméstico, ventiladores, ar-condicionado, cozinha, né? Freezer, fogão, coisa assim, para o básico para poder estar com eles de volta ali, né? Nós temos lá placas, né? Então, as nossas placas também, os motores também. Mas recuperamos também, fomos atrás. Então, e tudo, nada foi sozinho, certo? Tudo nós temos... Graças a Deus ganhamos muita ajuda. Muita ajuda mesmo. Mas coisas que a gente nem esperava. Nem esperava, assim. A gente conseguiu de longe, né? A sociedade foi muito solidária. Então, eu acho que eu já digo assim, o Brasil foi solidário a nós aqui no Rio Grande do Sul, né? Exato. Então, a gente ganhou muita coisa, assim, de fora e conseguimos nos recuperar. Perdemos todas as documentação, tudo. tudo isso não tem como recuperar daí, né? Documentações, né? Nossa. E eles, emocionalmente, como é que ficaram? Eles davam conta do que estava acontecendo? Sim. Os que têm essa consciência ainda, né? Assim, sabiam de tudo, sim. E quando voltaram, ficaram maravilhados, assim, que conseguimos voltar. Mas foi... tudo tivemos... que eles queriam era voltar para casa. Claro, porque imagina, ficaram no ginásio da igreja, ainda que teve... Ainda que com alimento não é o... né? Estavam acostumados. Por melhor que eles estavam alojados, porque graças a Deus ficaram bem alojados, mas não era o cantinho deles. Não era o cantinho deles. Isso eu dizia, quando eu voltar, eu vou voltar para minha caminha, né? Pro meu quartinho, né? Eu vou voltar pro meu cantinho, né? Cada um tem um quarto, como é que é? Ou eles se dividem? São quartos com no máximo 4 camas. Então tem de 4, 3, 2 e 1. Dependendo da situação. Dependendo da situação. Da privacidade que exige. Isso. Exatamente. E os que têm 4, 3, eles não se incomodam, assim. Não, são tudo amigas. Amigas. Uma cuida da outra. Uma cuida da outra. Que fantástico. E esse elo de... Bom, aí eles voltaram. Tem alguma coisa ainda a recuperar? Ou tá, assim, algum pedido especial para quem está nos assistindo? Falta alguma coisa importante ainda? Coisas que ainda faltam para nós recuperar ainda, assim, são alguns eletrodomésticos e alguns móveis, né? Sim. Ainda a gente pegou, como assim... A gente ganhou bastante coisa, né? Mas tem alguns móveis, tipo armários, as comodazinhas, a gente foi pegando os mais baratos para eles terem ali. Claro. Mas não que sejam de qualidade boa e ideal para eles, porque a gente sabe que daqui uns 2, 3 meses já não vamos ter mais aqueles móveis, né? Sim. Mas agora a gente foi o que a gente conseguiu no momento. Então, móveis, cadeira de banho, né? Então, são coisas assim que a gente ainda não conseguiu organizar. Sim, bem. Tá, então fica também a dica, além das bandinhas, além de voluntários para as bandinhas, também eletros, quem quiser, né, doar, enfim, para participar como doação, como voluntário. Vocês aceitam voluntários? Sim, aí os voluntários, sim, aí é agendado, é organizado, para saber qual exatamente, para saber qual o tipo de voluntário que ele vai fazer, né, qual é a função, porque tem aquele que é na recreação, tem aquele que gosta de fazer uma pintura, tem aqueles que gostam de fazer artesanato, tem aqueles que vão só para ajudar na alimentação. Então, aí tem que se caracterizar o que, né? Para formar os horários também. Eu ajudo na alimentação. Bom, então tu pode vir só tal horário, não precisa vir. Então, para quem quiser aí ajudar como voluntário ou doar equipamentos, eletros, móveis, você quer aí, tem uma loja nesse sentido. Vai lá, vamos procurar no Instagram. O Instagram? Tem Instagram? Sim. WhatsApp, enfim, qual é o Instagram, você sabe? É o Lar Sono Tranquilo. Lar Sono Tranquilo. Simples. Acompanhe, chama no inbox, procura o WhatsApp, participa, não deixa de engajar nessa causa que é linda. E por falar em linda, eu tô curiosa para saber, dentro de tudo que eles perderam, dos pertences pessoais, como é que fica a questão da vaidade deles, assim? Foi que ela perguntou. Da vaidade. Da vaidade deles. Não, elas são... Tem umas vozinhas que elas são bem vaidosas, de fazer a unha, o cabelo tem que estar sempre bem cortadinho,
a tirar os pelinhos, daí as gurias fazem isso na hora do banho, já tiram, né? Porque elas gostam bem arrumadinha. Tem umas que usam batonzinho, outras não, correntinha. Elas são mais vaidosas que eu, elas estão cheias de pulseirinha, algumas, tudo isso. Isso aí elas carregam com eles. A vaidade flora, mais ainda. É mesmo? Porque, sim, uma quer ficar mais bonita que a outra. Claro. Elas não ficam de pijama de tarde, assim. Isso daí já vem assim, ó. Já vem cada um com a sua bagagem. Se ela já era mais vaidosa, ela traz aquilo com ela. Sim. Né? Ela é vaidosa. Agora, outros que já não era tanto, às vezes já nem gosta que... mais né? simples. Mas daí a gente vai, não, vamos arrumar tudo. Ficar bonito, tá bom. E as roupas são doadas ou os familiares trazem? Como é que vocês fazem essa a gente ganha, pede, a gente tá sempre pedindo alguma coisa, né? Não. Cama de banho, as roupas normal é comunitária, é de todos, né? Mas o que acontece? Essa ficou melhor na fulaninha. Aí tem as cuidadoras, né, e os técnicos. Daí, pois essa aqui fica bonitinha. Então, essa aqui é da fulana, deu, pronto. Daí fica lá no armáriozinho da fulana, tudo. Mas não são roupas que elas trouxeram, ou que a familiar trouxe. São roupas que a gente vai ganhando de doação e a gente vai selecionando. Também a gente não fica com roupa que pode estar avaliada, né, manchada, alguma coisa assim. Sim, que cause uma indignidade para elas por algum motivo. Isso, então daí a gente também não fica e a gente passa para frente, né? Mas aquelas roupas que ficam bem, que caibam nelas, que elas se sintam bem, tá ali, pronto. Tá ali, e é delas. E elas ficam de chinelinho, e meia, tênisinho, como é que é? Que fica confortável, assim? As que caminham, tem que ser a sandalinha ou tênisinho, né? Chinelinha havaiana. Tu não vê ninguém de chinelinha. Não, sim, chinelinho. Os homens. Os homens são mais legais. Tem uma vozinha de 90 anos. Ela tem 90 anos, eu acho. 90 ou 91. E ela tem uma particularidade com ela, que a orelha dela é um pouco grande. Então, ela não deixa cortar o cabelo e não pode prender. Tem que tapar a orelha, tem que ficar chanelzinho para tapar a orelha. Não pode aparecer na orelha. Tem voluntário cabeleireiro, essas coisas que vão lá, ou vocês tiram elas? Temos. Tem? Ai, fantástico. Nossa, equipe grande mesmo. Sim. Graças a Deus. E como é que tu falaste que tu foste buscar, me chamou a atenção porque tu falaste que a primeira ideia foi buscar recurso na igreja, né? Como é que essa relação dela, aí me tocou de perguntar como é que vocês lidam com a questão da fé deles, assim, porque cada um deve ter uma crença, né? E aí junta 40, como é que faz? Como é que administra essa parte? Tem um pouquinho para cada um. Como assim? Um pouquinho para cada um? Porque nós temos a igreja, tá? Do lado católico, que vai todas as últimas sexta-feiras do mês lá fazer uma missa. Tá. Aberto para eles e para a comunidade fora também, tá? Então, a missa é feita no salão grande nosso lá, que é de frente para a rua. Então, muitos é aberto o portão, o pessoal chegou ali tranquilo. Tem o pessoal espírita, que vai lá para dar um passe, para dar um abraço, para dar um carinho, né? Tranquilo. Tem o pessoal evangélico, que vai lá para levar uma voz, né, de aconchego, falar uma palavra de Deus, fazer um culto, cantar alguns hinos. Então... Vocês são bem receptivos, assim, sim, né? Sim, aceitam... Bem tranquilo. Toda a situação. Bem tranquilo. Não. A gente recebe toda e qualquer religião. Todos que vêm querem fazer alguma coisa pro bem. Tá valendo. Sendo pro bem, tá ótimo, né? Tá e eles gostam. Porque às vezes tu pergunta assim pra eles, tu é católico? Não. Tá, mas vai ter a missa. Ah, mas eu vou lá assistir a missa. Sabe? Então, eles gostam de assistir a missa? Sim. O salão tá sempre cheio. Daí, às vezes, quando eles vão dar a hóstia, pergunto, né? Você aceita? Eu sou evangélico, mas eu vou aceitar. Sim, porque é aquela questão que eu disse lá no começo. Eles também têm isso na cabeça deles, que eles já viveram tudo. Agora, o que vier para eles é lucro, é alegria, é paz, né? Tranquilidade de espírito. É isso que
que para eles importa. Então, não importa qual a religião, todos vão vir falar de Deus para eles. Né? Levando a esse lugar que é deles, cada um na sua, né? Tá tudo certo. Sim. E vocês conseguem encontrar, visualizar essa paz de fato dentro deles? Ou tem ou outro que é mais carente, que, né? Ou que se sente mais isolado daqui a pouco por estar lá? Ou daqui a pouco tem algumas questões que tem que... nessa questão que a gente tá falando, né? De não achar que tá ali no depósito. Daqui a pouco alguma quebra familiar, algum ressentimento. Chegam a encontrar alguns desafios nesse sentido, mais psicológicos em alguns deles? Bastante. Bastante? Bastante. Mas é pelo que nem a gente disse no começo, é pelo um período. Uhum. Né? Nós já tivemos situações de pessoas que a gente não conseguiu. Porque também nós não dá para fazer milagre. Não. Né? Então, teve pessoas que a gente não conseguiu fazer com que eles se adaptassem àquele local, tá. né, ao nosso lar. Mas o normal é que sim, eles entram. Tipo, a gente teve a Yara, tá? Que é a que a gente falou. Quando os familiares dela trouxeram ela ali, disseram para ela que ela ia ir para uma consulta. Ai, que judiaria, meu Deus. Aí, ela chegou ali, ela começou a ver aquilo, mas ela é bem de cabeça. Ela começou a já ver entendeu aquilo tudo. dali. Aí já criou uma revolta. E aí, então, o que aconteceu? Deu uma meia hora, mais ou menos, temos 2 saídas, né? Eles deixaram ela de um lado, claro, a gente sabendo tudo, né? E daí a gente, não, podem ir, porque era o que eles queriam, o que nós ia fazer? Deixaram ela e foram embora. Ela ficou umas 3 ou 4 horas grudada no portão, chamando os familiares. E nós ia lá, dona Yara, vamos entrar. Não vou. E ali ela ficou umas 4 horas, para não ser exagerado. Quando caiu a noite, aí ela... Então, tá, eu vou ficar essa noite com vocês aqui. Foi. E aí, foi indo. Hoje... Deus o livre. Hoje ela ajuda na missa, ela faz, então é a que gosta de bailinho. Ai, meu Deus. E os familiares voltaram a vê-la? Sim, não, os familiares nunca abandonaram. Nunca abandonaram. Só que a forma que deixaram ela. A forma como foi feito hoje, o processo. assim, ela vai passear, tem uma sobrinha dela, uma afilhada, tem um sítio. Eles pegaram ela, levaram ela uma semana. E ela volta na boa, tranquila. Isso acontece, então, de eles saírem, poderem... Ela conseguiu se adaptar. Sim, porque é uma casa, né? Que tu pode se deslocar, enfim. Eu acho isso que é uma coisa bem comum. Hoje ela não ia querer mais ficar longe. Sim. Ela vai passear, mas ela quer voltar. Tem muitos familiares que vão lá, pegam... Mata a saudade. A mãe ou o pai e levam para casa num domingo à tarde, depois trazem. Levam no sábado e trazem no domingo. Levam no dia de aniversário. Tem alguns que levam assim só para um almoço, né? Para passear na praça. Mas vamos dizer assim, ó, dos 40, nós temos uns 10 que fazem isso. Não. Né? Não é a regra. Não vamos dizer que todos, mas dos 40, uns 10 tem isso. O resto estão lá. Eles entram lá e lá eles estão. Tipo o Gustavo. Gustavo vê o irmão dele uma vez por mês. Eu acho uma parte bem triste, porque eu digo, eles não têm nem noção mais do que é aí fora. Eles são do tempo do armazém. Hoje, se eles entrassem num supermercado, eles iam... surtar quase. Exatamente, ou então achar que eles estavam numa festa, uma coisa que, né? Sim, eles estão porque eles não sabem na Ressorredoma ali, né? Mas o espaço, ele é grande, assim, ele comporta, tipo assim, tanta gente, porque 40 pessoas, mais funcionário. É necessário. São 2 lotes, né? Então, as casas são interligadas agora, né? Não eram antigamente, mas daí a gente foi... adaptando, então tu olha por fora, tu vê 2 casas, mas quando tu entra, tem uma da conexão. metade pra lá é uma casa só, então tem espaço. Que fantástico. Se a gente for pensar em termos de necessidades, em termos de desafios, em termos de objetivos do lar, o que seria hoje a maior intenção, o maior sonho da administração? Conseguir a sede própria. Não é próprio ali? Não. É locado? É locado.
Acho que esse esse é o nosso maior desejo, assim, conseguir a sede própria. Temos projetos, tudo assim. Então, quando deu esse desastre, então florou mais essa ideia, assim, essa necessidade de sair ali. A gente precisaria. Mas só que nada é fácil, né? Nada é rápido também. Então, mas projeto temos sim, e sonho, e objetivo, e força de vontade, isso tudo temos. Já temos 50%, para dizer? sim. Já temos o início. O início. Considerando o projeto que vocês estão trabalhando para ter essa sede própria, ele se viabilizaria por quais parcerias, por quais vias que vocês imaginam? Prefeitura, privado, empresas, comunidade? Da onde que viria esse recurso? Ou projetos mesmo que a gente chama, né, hoje, que tem aí várias que são aprovados, editais, enfim. Da onde que vocês pensam que poderia vir com mais facilidade esse curso? A maior parte, com certeza, de privados e empresas. Tá. Né? Prefeitura, sim, mas naquele limitação de prefeitura, né? Tipo, ceder um terreno, de repente? Isso, alguma coisa assim, uma concessão de um terreno, alguma coisa assim. Mas agora, o resto seria mais da comunidade mesmo, né? De empresas privadas e de indústria. Tá. E hoje, vocês estão sediados em que bairro? No bairro Feitoria, São Geraldo. São Geraldo. E a ideia é ficar na mesma região, ou indiferente? Esse é o nosso projeto, ficar na feitoria ali. Na feitoria. Isso. Porque ela foi trabalhar lá, eu fui trabalhar lá, então nós somos de lá, né? Então, e a maioria dos nossos idosos lá também são da região, tem seus familiares ali perto, né? Isso. Ou seja, tem sua casa ali e quer seguir ali, né? Então, temos pessoas de Novo Hamburgo, de Sapucaia, já tivemos pessoas de Porto Alegre. Idosos também de Porto Alegre. De Estância Velha. Aí via privado. Sempre privado, A prefeitura começou agora. Assim, às vezes o filho, o neto veio, tá ali na região, então ele tem que buscar o seu parente lá, não tem condições financeiras, então vem para o lar. Né? Por isso que às vezes vem gente de outros lugares. Né? Sim. Mas por ter pessoas ali na região, né? Sim, porque se a gente for comparar o trabalho de vocês, que é muito assistencial, ao que hoje o mercado pratica, existe uma diferença muito grande. Esse mercado, né, da terceira idade de lá, enfim, existe uma discrepância muito grande que daqui a pouco realmente é compreensível que as pessoas venham de fora. É que nem a gente sempre fala, a gente não gosta de falar dos outros, mas a nossa visão não é, nós não entramos no negócio. Isso não é um negócio. Isso não é um negócio. Não é para faturar, não é para ter lucro. Não, é para reverter para eles. Isso é porque a gente gosta de fazer, então não é para andar com carrão, não é para ficar andando de jet ski, não é para estar viajando. Não, né? O bom é quando a gente olha um familiar e diz assim, foi o melhor lugar que eu trouxe. Aqui foi a melhor opção, porque em casa eu não estaria conseguindo dar assistência que envolve uma equipe dependendo da situação do idoso. Eu tô com uma situação lá agora que nem cheguei a conversar com ele ainda. Eu fui procurada por uma pessoa, né? Ela colocou a avó e o tio num lar. Primeira mão, saber em conjunto. A avó e o tio num lar. Tá. Não vou dizer aonde, nem lá, nem não. Então, a avó tem bastante idade, já bem mais de 80, e o tio 62. Daí ela me disse assim, pensa num lar chique. Né? Era onde eles estavam. Daí ela disse, a minha avó foi para lá porque ela fraturou o fêmur e ela fez a cirurgia, foi para lá para se recuperar. Com 6 meses, se eu não me engano. Porque às vezes o familiar tem que trabalhar com uma coisinha, a pessoa precisa que aconteceu? De atenção. A avó quebrou o fêmur, o outro fêmur, e eles não se responsabilizaram. Não comunicaram a família, não chamaram SAMU, então ficou, me parece que uns 11 dias com o outro fêmur quebrado, e ela disse, eu ia lá ver a avó estava tapada, eu não destapei e eu não sabia. Ela disse, o tio emagreceu horrores nesse tempo.
lá. Nossa. Porque ele não come arroz e eles botam arroz no prato dele e diz que não tem outra coisa. Nossa. Ou seja, Então são coisas assim, ó. Aí sim, é um depósito, né? Um depósito. Aí isso se configura. Não, que é a o que problemática. mais me chocou assim por ela dizer, ela pensa num lar chique. Gente, complexo. A gente fica em choque, né? Não tem nem o que falar. E pra gente, a gente já tá começando a se encerrar, né? Mas eu tenho que perguntar, depois eu vou abrir pra vocês também comentarem coisas que de repente a gente não falou aqui na mesa, que é de curiosidade ou de necessidade de vocês. Mas, como é que é a relação deles quando vão nesse apego daqui a pouco com os pets? Não. Mas eles vão tranquilo, assim, eles deixam. Lá dentro do nosso lar não pode ter pet. Sim. Tá? Então, até hoje a gente não teve muito briga para o desapego. Tá. Então, tem alguns que já vieram, assim, mas daí fica na rua, no colo, né? Tipo, visitar, assim. Isso, mas não que seja da casa. Não. Entendi. Não, então... Tá. Porque dá Porque não muito tivemos esse trabalho. problema Não, ainda, claro, né? pra entidade seria um problema. É que a minha pergunta foi mais no sentido de desvincular, né? Porque às vezes... Sim. Sim. O que acontece? Eles ficam lembrando. Cuidaram do meu cachorrinho, vou falar assim, né? Que nem a Becker. A Becker lembrava muito do cachorrinho dela. Que ela deixou em casa. Que ela deixou em casa. Deram comida, deram água. Ficava preocupada. Levaram para dar banho, alguma coisa assim. Então, mas que eles são... É que dizem que os idosos, eles são muito apegados, né? Assim, São mesmo. Então, quando vai... Não é porque teve... Acho que uns 2 ou 3 grupos que levaram. Uns cachorrinhos, gatinho. Só que é aquele momento ali. Daí eles fazem carinho, coisa assim... Mas não para ter, né? Claro, porque tem o perigo imagina. De queda, tem o perigo de doença. A gente não tem um espaço, porque mesmo que nós temos pouco espaço, né? A gente não tem um espaço para eles terem uma visita do pet. Não, e não teria nenhuma questão até de insalubre, até dependendo da situação, do tratamento, enfim, né? Porque vocês trabalham com muito medicamento, muitas questões ali que envolvem cuidado, manejo. Né? E eles chegam a ter, assim, falando em manejo, né? Agora, pensando na equipe de enfermagem ali, eles chegam, os idosos, eles chegam, como é que é essa relação deles com os enfermeiros na hora do banho, na hora daqui a pouco de ter um apoio para fazer suas necessidades, coisas que de repente mexem nessa questão da intimidade. Como é que vocês lidam com isso, assim? Como é que é o trabalho com eles, psicológico? Olha, eu vou dizer assim, ó, uma coisa até que é bem tranquilo, porque não é um só. Então, um vê o outro tendo acaba essa sendo necessidade, normal. Isso é bem normal. Aquela questão da sabe? rotina, que nem eu disse pra ti. Um vê o outro fazendo, bom, então... Então eu vou entrar no jogo, vou entrar no clima, não vai doer. Por exemplo, vou me colocar eu, né, vendo, tá levando aquela, também vai me levar, né? É até bem tranquilo. Tem umas que diz assim, tem uma senhora lá, ela diz assim, sabe que lá no lar, a minha irmã tinha um lar lá, e lá tinha uma senhora que fazia as necessidades, passava a mão, passava no rosto, e ela faz a mesma coisa. A guria dando banho nela por ela ter feito isso. Né? Sim, porque tem isso. Sim. Num lar de idosos tem isso também. Sim. Que eles fazem e passam a mão. Sim. Então tu tem que correr na hora. Nem tudo é alegria. Por quê? Porque não consegue pegar as coisas ou já tá num nível de... um trabalho de demência, bem árduo, bem complicado. Você tem que ficar em cima o tempo inteiro, é integral. E quem trabalha nesses lugares tem que gostar de trabalhar. Gostar de todos, senão não trabalha. Nós temos a situação de uma paciente que hoje ela é totalmente nossa. Ela não tem... Ela é tutelar, vocês são tutelares dela? Sim, ela não tem familiar nenhum. Tá. Ela veio do interior, morava na rua e um casal adotou ela. Daí... Isso ainda é jovem?
Ou já idosa? Isso não, isso... Tá, lá atrás. Lá atrás. Isso eu tô falando de uns 30 anos atrás. Tá. E aí, esse casal teve filhos, tudo, e o filho cresceu, teve netos e o casal ficou com a idosa. Depois, lá, de um tempo para cá, agora, digamos ali, foi 2019, época de Covid ali, a esposa veio a ter Covid. Uhum. Aí baixou o hospital, então ele teve que ficar cuidando da idosa e da esposa, e mais o trabalho, né? Então ele ficou nisso aí. Aí a esposa veio para casa, ficou com sequelas, a idosa pegou Covid. Mas ela foi mais forte do que o Covid. O Covid para ela foi... De fichinho. Foi aqueles que não teve sequelas nem nada. Sim. Então, mas ficou também ali, né, em isolamento, aquela coisa tudo que tava. Ela veio para casa. A esposa dele entrou em depressão depois disso. Aí ele teve que cuidar da esposa dele, com depressão, e a idosa, que eles acolheram da rua, sarando do Covid. Daí, teve um dia que a idosa, ela tem as pernas deficientes, e ela caminhava até então, do jeitinho dela. E aí ela caiu, daí ela foi hospitalizada. E aí a esposa dele com depressão e a idosa hospitalizada e ele nesse... Meu Deus. Aí quando ela saiu do hospital, ele já estava exausto, cansado. Sim. Aí decidiu colocá-la no lar. Tá. E aí indicaram o nosso lar para ele. Uhum. Aí ele foi lá, nos procurou, tudo. E aí então ele colocou, acertamos tudo, aí colocou. Uma semana e ele dizendo, ela tá bem ruinzinha, eu sei disso. Se ela vier a falecer, se tiver algum problema, não fiquem preocupados comigo. Podem deixá-la descansar, não precisam reanimar ela, deixem ela descansar, podem deixar ela descansar. E acho que ela não dura uma semana, diz ele para nós. Aí, tá, nós, né? Ui. Mas não, Papo estranho. Mas não foi a primeira vez que a gente escutou e não vai ser a última, Tá. né? Mas nós fazendo nosso trabalho. Sim. Dando medicação, fazendo os corretivos que tinha que fazer, tudo. E nisso ele entrou em uma depressão. Uhum. E aí ele vinha, tipo, 2 vezes por semana, ele vinha lá e perguntava como é que ela tava. Aí nós dizia, ela tá melhorando. Aí ele, ela tá melhorando, mas se der alguma... Se essa for a melhora da morte, né? Não precisem segurar, podem deixar. Porque ele tinha uma economia, que ela tinha o LOAS, então ele tinha uma economia para pagar ali uns 2, 3 meses para ela, não mais do que isso. Ah, entendi. E isso começou a se estender, e a economia dele começou a diminuir. Teve um belo domingo, ela já bem melhor, já começou a ficar mais corada, já estava falando, já tá bem melhor. Aí chegou, olhou ela tá bem, né? Ela falou, nossa, pois é, ela tá legal, tu viu? Ela levantou, ficou ali. Tá bem, tu tá bem, né? Ela, sim. Deu tchau pra nós, foi embora. Num domingo, à tarde. Na segunda-feira, nós recebemos a notícia que ele tinha ido para a empresa e tinha se enforcado. E aí? E a esposa? A esposa, curando de depressão. Aham. A filha veio, estava em Manaus, Bahia, não sei, estava pro lado do norte. E veio, buscou ela, e ela veio para conversar com nós, olha. E também já uma pessoa de idade. O que nós ia dizer? Não, tu não pode ir embora porque tu tem que prestar conta dessa senhora que tu deixou aqui. Não. Ela pegou o cartãozinho dela, deixou com nós e disse, eu tô indo embora, vocês cuidem dela para mim. O que a gente ia fazer? Nossa, aí vocês assumiram ela com... Não, e aí a gente ficou, acho que um ano e pouco ainda com ela ali, sem correr atrás de nada, sem... E ela muito chorou pela falta dele. Muito chorou. Porque ele não vinha mais, por que ele não vem? E aí, vocês falaram a verdade? Foi indo, e eu
Nós começamos a dizer que ele estava muito doente, isso e aquilo, até que um dia pegamos e falamos, não, ele faleceu. Ele não vem mais, porque ela achava que ele não queria ver ela. Que é pior. Claro. Então, daí foi indo, hoje está tranquilo. Ai, que situação, gente. Bom, histórias, muitas histórias. São só algumas. São só algumas. Se for buscar tudo. Para o pessoal aí de casa ter um pouquinho de consciência, entender um pouquinho tudo que é a rotina de vocês. E assim a gente vai ter que chegar no final do programa, então eu vou ter que pedir para vocês deixar um recado aí para as famílias, para a sociedade, né? Também apontar as necessidades de vocês e aquilo que de repente vocês querem reforçar como pedido, como apoio, aquilo que vocês entendem que fazem a diferença hoje, que a gente precisa. Bom, de minha parte, né, como eu sou o cara mais chato, né, mas da minha parte é isso, sim, porque nós temos o nosso projeto, sim, né, então eu acho que quanto mais pessoas agora eu conseguir engranjar nessa aí para que compre essa briga junto, né, para que consiga nos apoiar, quanto mais é pouco, né. Isso. E também aproveitar, já dar uma boa dica para as famílias que vão deixar os idosos, que procurem conhecer a casa. Sim. Nossa. Porque a gente vê, tem muitos idosos que vão lá para nós, que já estavam em outro lar. Então a gente sabe que tem vários lá. Então conheçam a casa onde estão os teus familiares, teu pai, tua mãe, tua avó. Então participem, não vão só lá largar e deixar e se preocupar que seja só no pagar, não. Cuidem. E também dizer que a nossa casa está aberta, né, para os voluntários, para amigos e para ajuda, né. Então, a hora que quiserem visitar a casa, ela com certeza bateu no portão, vai entrar. E aí a gente vai perguntar o que quer. Qual o endereço? Rua Otto Daut, 2080, Feitoria, São Geraldo. São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Isso. É isso aí. E agradecer essa oportunidade aqui, e convidar as pessoas para ir ver e participar e se engajar na nossa luta também. Necessário. Agradecer pelo que já temos, pelo que já ganhamos e pelo que podem vir a trazer e acrescentar para nós. Isso sim, agradecer a todos os parceiros que estiveram e ainda estão e os que vão vir também, né? Mas principalmente aqueles que nos acolheram na enchente ali, que foi muito grandioso. Nos deixou assim, o coração apertado, que nós não esperava tanta ajuda. E veio de gente que a gente nunca viu, não conhece, mas que foi um caminhão de ajuda mesmo. Também a ocasião, como agora vai vir o Natal, quem quiser apadrinhar um idoso lá, fazer um presentinho de Natal e levar lá, as portas estão abertas para isso. Ai, que lindo, fantástico, muito bom. Muito bem, gente. A gente agradece muito a participação de vocês, agradece a luta de vocês, a causa de vocês e também a acolhida que vocês dão para a sociedade, né? Independente da situação, tudo, pelo visto, tudo é conversado, tudo é resolvido da melhor forma possível. E eu tenho certeza que a comunidade que está nos assistindo aí está com o coração tocado e a gente convida para fazer parte dessa causa, parte dessa luta. Se você conhece aí, então uma bandinha. Se você conhece, então uma construtora. Se você tem relacionamento com a prefeitura para conseguir um terreno na feitoria, qualquer coisa nesse sentido, ou simplesmente quer ser um voluntário, ou simplesmente quer levar um presente de Natal lá para os idosos, essa é a hora, essa é a oportunidade, porque a gente tem que fazer aqui, né? Nessa vida. Exatamente. Acolher os corações aqui. E esse é o desejo também das empresas que apoiam esse projeto, como a Sicredi Pioneira, como a Garbo Decor, como Móveis Heiheimer, aqui a SMK Estúdio Digital, todos nós aqui trabalhando para dar voz para essas empresas, que eu chamo de empresa social, mas é muito mais do que isso. Amém. Obrigada pela causa. Voltem sempre, né? Obrigado pelo acolhimento. Até a próxima. Tchau.